Há muito tempo eu queria testar esse rádio da Lidiane, o RD239. Ele promete quase tudo: banda aérea, FM, AM, ondas curtas, tem gravador e até Bluetooth. Uma das coisas mais importantes em um receptor é a seletividade. Testei debaixo de antenas que sobrecarregam tudo. Será que ele aguentou? Pegue a pipoca, porque vai começar o unboxing, review e testes de recepção lá na cidade de Pelotas, debaixo das antenas, e depois aqui em Rancho Queimado, distante delas. Será que teve diferença? Hoje eu trago para vocês o Lidiane RD239. Este rádio faz um tempão que eu estou namorando ele, mas não sobrava verba para eu comprar o rádio. É um rádio bem carinho. E aí eu tinha que medir o que eu estava comprando para poder ter um rádio por semana para mostrar para vocês. Então, o Lidiane RD239 é um rádio que tem várias frequências. Nós temos aqui o FM de 87 ou 76, dependendo da configuração que você fizer, com a banda estendida, o AM de 520 a 1710, ondas curtas de 3.2 a 30 MHz, aqui a banda meteorológica para os Estados Unidos, Canadá, que não tem aqui na América do Sul, e nós temos aqui o VHF de 30 a 200 MHz. Aqui é bem legal, os radioamadores que gostam bastante dessa banda. E claro, não podia faltar a banda aérea. Então ele é um rádio bem completo, ele tem capacidade para bateria BL5C e também 3 pilhas AA. Olha que legal, né? Para quem não gosta da bateria, nós temos duas opções aqui. Não é a 18650, que seria o indicado para esse tipo de rádio, porque é uma bateria muito legal para a gente ter, mas é hora de a gente abrir a caixa e conhecer um pouquinho do rádio. Um detalhe: nós vamos colocar ele à prova com o Codocem. O Codocem eu venho viajando com ele, eu não estou na minha cidade em Santa Catarina, não. Eu estou na minha terra natal, visitando amigos, parentes, e estou fazendo aqui, vou fazer o teste dele, do Lidiane, junto do Codocem, para ver a diferença de sensibilidade. E aqui é tudo plano, né? Litoral é plano, então a gente vai ter uma outra característica de recepção no FM. Mas, até fazer os testes, agora é o unboxing, vamos conhecer um pouquinho do rádio. O que vem na caixa: cabinho de carregamento, olha só aqui, ó. Isso aqui é para fazer a conexão com a antena, né? Agora vamos olhar aqui para mostrar para vocês. Onde é que está a antena? Tem uma lanterna lateral, auxiliar, tipo C. Não, ele não tem antena externa. Tá aqui, ó. Aqui é a saída de antena externa, ó. Legal, legal. Então tá, já veio com esse acessório junto. Temos aqui os manuais do rádio. E vamos conhecer então de perto o Lidiane RD239, um rádio com banda aérea. Tem uma entrada de microfone. Eu sinceramente não peguei nenhum manual para mostrar para vocês, para ler e dizer, olha, isso aqui faz isso, mas ele grava, por isso que ele tem um microfone. Aqui ó, tem a opção de gravação, para quem quer fazer DX, pode gravar no rádio diretamente e ter, através de um cartão SD armazenado aqui, ó, os áudios feitos no DX. Então isso é bem legal, né? Você coloca aqui, começa a gravar e tá ali fazendo as suas escutas, registrando. Então a parte frontal do rádio é bonitinha, gostei bastante dessa parte aqui. Nós temos aqui, ó, função soneca, relógio, a função de bloqueio de teclado, opções de equalização, mod, scan, seleção de bandas, aqui frequência, deletar, time, setar, canal, hack file. Então é um rádio bem completo, hein, gente? Esse rádio aqui, ó, gostei da integração também do botão lateral com o rádio. Eu gosto desse tipo de modelo assim, que o rádio fica com o botão mais integrado, né? Olha só, vamos pegar o Codocem aqui, ó. Olha a diferença que fica visualmente. Fica melhor, né? Então, é um rádiozinho bem interessante. Eu acho que o meu tamanho dele em relação ao Codocem é bem pequenininho. Ó, não é tão ruim não, o tamanho dele, ó. O Codocem eu carrego no bolso. Esse aqui é um pouquinho maior. Na lateral aqui, ó, nós temos
é uma entrada auxiliar, que é bom para fazer as gravações, uma saída de fone e uma entrada tipo C para carregamento da bateria. A antena, vamos ver aqui o tamanho da antena. A antena em torno de... Opa, tem mais 2 estágios aqui. Uma antena em torno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estágios. É uma antena em torno aí de 60, 70 centímetros, não é uma antena muito pequena, mas vamos aqui, ó, um ponto negativo aqui que eu já vejo de saída, é muito fininho a antena. Tem que ter muito cuidado, essa antena aqui, se não cuidar, ela vai quebrar muito facilmente. Então esse é um ponto que eu posso destacar como ponto fraco. A antena 360, legal, não tem muito o que dizer disso aqui, tá muito bem. E a lanterna do outro lado. Na parte de trás nós temos um suporte que, na minha opinião, ele é muito frágil. Esses rádios pequenos, eles são mais difíceis de a gente encontrar com uma qualidade de suporte muito boa. Eu posso até comparar aqui com o Kodo 100. Deixa eu mostrar para vocês, ó. O suporte do Kodo 100 também, ele é fino, pequeno, mas ele, como tem uma inclinação maior, ó, mesmo sendo pequeno, ele acaba se tornando mais firme. Então é um rádio mais seguro. Aqui eu já tenho esse problema, ó. Isso aqui é muito sensível. Eu nunca vou ter problema com isso aqui, mas pode quebrar, porque eu sou um cara que cuida muito dos rádios. Mas a gente sabe que no manuseio, no dia a dia, às vezes por um descuido, forçar, ó, ele fica mais em pé do que o Kodo 100. E vou dizer para vocês, tá? Na minha opinião, essa é a posição correta para a gente poder fazer uma boa escuta e ter um rádio ali com um suporte mais seguro. Aqui ele fica muito em pé e tem esse suporte muito frágil. Bom, 2 pontos fracos já que a gente encontra aqui no aparelho. Vamos abrir e conhecer o compartimento das pilhas. Aqui que nós temos aqui a lanterna. 2 estágios de lanterna. Tá ok. Então, ó, ele vem com uma bateria BL5C. Mas você não gostando da bateria, vamos tirá-la daqui. Deixa eu puxar aqui, que tá bem preso aqui. Aí, encaixou lá, ó. O encaixe fica lá dentro. Gostei, eu acho que a ideia foi muito boa. Eu vou colocar as pilhas para a gente ligar o rádio. Não vou nem tirar a bateria do plástico. Vou colocar algumas pilhas aqui. Vocês estão vendo que a construção do rádio é boa. Embora tenha algumas coisas que eu considero frágeis, a construção do rádio é muito boa. Ok, vamos ligar a lanterna. Nível 1. Ah, legal. Achei que tinha aqui e aqui. Não tinha percebido isso. Bem interessante. E onde é que eu ligo? Aqui. Ok. Olha só. Recheada de energias positivas. Que belo ótimo som. Trabalho. Deus conosco sempre, né? Gratidão. Pena que não sempre tem um por volume essas lateral, né? mensagens lindas que você nos presenteia. Na verdade, é justamente o contrário. Viu, Que legal o Sandra? som desse rádio. Vocês, para nós que estamos do outro lado aqui, não Melhor que o do Kodo 100, por bem melhor. Não teríamos o porquê de fazer Aqui o que é a Rádio fazemos, Tupã né? E do Cia, jeito que fazemos também. rádio que era do AM migrou Então, nós é que recentemente para o agradecemos, FM. Presentes são os ouvintes que nós temos aqui, tá? Beijo carinhoso no seu coração, sempre bem-vinda. Oi, Marisa Borges também com a gente no dia de hoje. Feliz sexta-feira para você, tudo de bom. Arlete aqui no Simões Lopes, junto com a Mimosa, né? A Mozinha, que dorme, tira um cochilo, agarrada no radinho, a pilha aí. Gostei, ligada o som ali Tupã dá Cia, uma né? pequena distorcida Tá no bom, máximo, já mas estamos nada assim ligadinhos, que possa viu, dizer, Roberto? que E a ruim, gatinha não. Mimosa, a Mozinha Bom aqui. som, E os bom outros volume. gatinhos que eu tenho também, tá? A Mozinha é a que mais gosta do rádio. Tá bom. Relaxa, né? Ela bota a patinha em cima do rádio ali e dá uma relaxada. Ótimo dia de trabalho, um abração. Obrigado, viu, Arlete? Pra você, pra mim. Bom, uma das coisas mais importantes em um receptor é a seletividade. Se você quer um rádio para rádio escuta, fazer DX profissional, você precisa de um aparelho que tenha seletividade. E o mais importante, que os filtros desse rádio sejam excelentes
para que a gente possa escutar sinais distantes, mesmo dentro de cidades com transmissores potentes. Então o que eu fiz aqui? Eu trouxe a antena Carretel, de ondas curtas, mas que vai servir para o nosso teste. Nós temos uma propagação aberta aqui em Pelotas e Serra Gaúcha, Porto Alegre, o sinal está bem interessante aqui. Não estou na melhor posição, mas vai dar para a gente fazer os testes. Então vamos ver se esse rádio tem boa seletividade, se ele tem boa rejeição a interferência, sinais espúrios. Vamos lá. Vamos tirar aqui, eu deixei. Bom, aqui eu já estou vendo sinal espúrio, eu botei 93.7, que é o som da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, 230 km em linha reta de Pelotas. E eu não estou escutando nada aqui, ó. Um monte de interferência. Vamos, aqui no equalizador, se você apertar por 2 segundos, é possível melhorar a largura de banda. Então, o mínimo dele aqui é 50, já está no mínimo de estreitamento de banda para a gente poder escutar rádios fracas no meio de emissoras fortes. Não está dando resultado, vamos desligar o rádio. E vamos colocar agora o Codo 100 e vamos ver se a gente consegue escutar a Rádio Gaúcha de Porto Alegre aqui. Olha só que interessante. Temos no fundo o sinal da Rádio Gaúcha. Vamos aumentar a largura de banda aqui. Ó, o sinal está ficando mais forte. Vamos dar mais uma chance para o Lidiane RD239. Vamos colocar aqui novamente. Vamos ver se a gente consegue escutar a Gaúcha. Ainda me acostumei aqui. Vou mudar a posição do fio aqui. Espúrio. E ele já está aqui, ó, no menor número para largura de banda. Se eu aumento, piora, né? Já tem sinal forte da emissora local. Rádio Gaúcha. Aqui é a Rádio Nativa de Piratini, cidade vizinha. Cidade, unidos no mesmo som. Bom dia pra você, tá ligado? Sintonizado, conectado, tá feliz e tá nativa. Vamos lá, gente, 8h47, bom dia pra você. Ótima manhã de sexta-feira. Vamos ver se ele recebe a Nativa FM de Piratini. Não está lidando bem com os sinais locais. Dá para notar que tem interferência. Simplesmente ele não recebe o sinal. Ó. Vamos tentar com a antena telescópica só dele. Vamos abrir a telescópica. E é um rádio DSP, gente. E eu não tenho nada que eu possa fazer para colocar aqui para vocês que o rádio está recebendo um sinal aí próximo da cidade vizinha e não está conseguindo. Vou desligar aqui. Bom, para encerrar esses testes no FM, aqui na cidade de Pelotas, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar numa rádio de 1 kW da cidade vizinha de Rio Grande, que em linha reta fica em torno de uns 40, 50 km. E vamos ver como esse rádio vai receber esse sinal de 1 kW.
vou lhe dizer o que se passa. Nós temos essa coisa que você acabou de dizer. Para largura de banda de 50 kHz. Uma coisa. Sim. Arqueologia. Uma tigela que 150. seria, dizem, dos indígenas, né? Enquanto outros dizem que não. Aparentemente está recebendo ok, né? Que seria a mesma tipo de tigela de barro, Mas olha por que estudo pra se interessante, ó. identificar, né? Sinal espúrio meio dependendo da posição aqui, misturando, ó. 84 anos. Sinal espúrio, Aonde é ok, mas está recebendo. Agora vamos pegar o Codocem e vamos ver o que acontece. E foi descobertas as peças lá. Vamos mexer aqui no largura de faltou? banda. Faltou dar continuidade ao trabalho de pesquisa. Óbvio, a arqueologia vai lá e faz um trabalho de pesquisa, o que era vai conseguir. Nós temos 2 canhões imensos, um que está no quartel, outro ali na Praça Tamandaré, que são canhões dos fortes da nossa época, da época da fundação de Rio Grande. Esse é o trabalho que precisa. E só 2 canhões que ficaram. Eles levavam esses canhões, né? Mas é muito caro. Água é onde? Para o Rio de Janeiro. Ok. De volta a Rancho Queimado, agora é hora da gente testar os rádios aqui, longe das torres. Eu coloquei já numa frequência aqui que tem um sinal de Brusque, 105.3. Vamos lá. Ok, tá chegando o sinal. Bom, fica claro que ele tem sensibilidade, ele não tem capacidade de reter sinais fortes. Por isso que lá na cidade de Pelotas, com as torres potentes, não foi possível escutar as rádios mais distantes. Aqui nós temos a rádio de Blumenau, agora não recordo, acho que é a Massa FM de Blumenau. E ele está recebendo. Vamos passar para o Codocem para ver se tem diferença. Bom, tá aí, comprovando que o rádio da Lidiane, o RD239, se você mora numa cidade que não tem nenhuma emissora local, ou tem uma emissora só, ela não é muito forte, esse rádio vai sim conseguir registrar sinais longes ou longos de FM em cidades vizinhas, até 100 km. Aqui eu escutei Blumenau, que está a 100 km em linha reta, então aqui nós temos um rádio com sensibilidade, mas com problemas sérios de espúrios em cidades que têm emissoras locais. Aqui é cidade vizinha, 1190, Rádio São Lourenço AM, já migrou para o FM, mas ainda está com o transmissor AM ativo. Em torno aí de 70 quilômetros. Aí está, a venda, o tema proposto por Lauri Lopes. Agora vamos olhar aqui no Codocem. Na linha campeira do 20º Peru, com letra Antena interna de ferrete. Lauri Lopes e música de Sátiro Nunes Gonçalves. No palco para defender o venda. Aqui está no volume máximo, ó. Agora sim. Solo de Luiz Clóvis Girardi. Agir vocal de Sátiro Nunes. Isso aqui é um problema, esse aqui é muito sensível. Jânio Vieira. Na percussão e vocal, Oberdan Vasconcelos. E no resultado, Lauri Lopes. Pronto. Bom, aqui nós temos a rádio RBV do Rio. Bem fraco, senão tá com todo o volume aqui, ó. Tá bem ruim. Vamos tentar com o Codocem. Bom, aí tá o Codocem. Dá para notar que a diferença é bem grande. Cabinho já ligado aqui, a minha anteninha carretel, e vamos ver o que acontece. Vou tentar aqui a Rádio Nacional de Brasília. A propagação está fechada.
É impressão minha ou ele está melhor em ondas curtas que o Kodo 100? Bom, nós estamos com o Kodo 100 agora nas ondas curtas, Rádio Nacional. Ok, testado, funcionando, beleza. Agora o Lidiane RD239. Tá muito bom, hein? Tá recebendo bem, ondas curtas dele tá excelente. Não dá para reclamar das ondas curtas desse pequeno rádio. Olha aí que maravilha. Olha aí, ó. Tá me parecendo até melhor que o Kodo 100. O som do Kodo 100 é mais fechado, né? O Lidiane tem um som melhor. Eu não testei todas as funções deste aparelho, foquei ali principalmente na recepção de FM. Em outro vídeo eu vou fazer o manual deste rádio. Infelizmente, este não é um rádio para ser usado dentro de cidades com o sinal forte no FM. Diante do Kodo 100, ele mostrou fragilidade. Claro, se você vai fazer DX, este não é o melhor rádio para fazer escutas debaixo de torres potentes. O grande problema do Lidiane foi lidar com sinais fortes, porque o sinal espalhou, tomou o dial com os sinais das emissoras locais, e é uma coisa que o Kodo 100 nem sentiu. Claro, nós temos que colocar o Kodo 100 em outro patamar. É um rádio que tem componentes melhores, melhor filtragem, então para ele os sinais locais não interferiram em nada. O Kodo 100 DX286 percebeu sinais que o RD239 não percebia, não por falta de sensibilidade, mas exatamente por causa dos sinais espúrios que praticamente tapavam o sinal, ou seja, o ruído das torres locais não deixavam que o RD239 conseguisse escutar estes sinais. Aqui em Rancho Queimado foi diferente. Longe das torres, ele recebeu praticamente igual ali, uma pequena diferença, os sinais em torno ali de 100 km. É um rádio que tem sensibilidade, mas tem que usar longe da cidade. Se você está numa cidade que tem transmissores a partir de 5 kW, 10 kW, não tem como utilizar esse rádio para DX. Imagina um grande centro como São Paulo, por exemplo, Porto Alegre, Belo Horizonte, que tem dezenas e dezenas de emissoras. Este rádio não vai lidar bem com sinais fracos. Então, vamos deixar esse rádio para escutar emissoras locais, ou então, se você mora num local afastado, numa cidade pequena que não tem rádio local e não tem os sinais fortes das torres de cidades vizinhas, então esse rádio pode ser uma boa opção para você. No AM e em ondas curtas, ok, não vi nada demais, até pareceu ali em algum momento que ele tinha uma qualidade de recepção um pouco melhor que o Kodo 100. Não sei se foi por causa do áudio, mas pareceu que ele estava recebendo um sinal melhor que o Kodo 100 em ondas curtas. Que belo som, médios, graves, agudos. Eu não esperava que ele tivesse um som nesta qualidade, batendo o Kodo 100 e batendo fácil o XH-Data D808. Nota 10. Para quem gosta de ouvir MP3, ele tem ali a entrada para o cartão TF e tem a lanterna. A lanterna também ajuda a iluminar em momentos de blackout, falta de energia elétrica. Então, para quem gosta dessas funções, é um adicional. Não tem SSB, isso é muito ruim para a turma do radioamadorismo, dos rádios escutas que gostam de escutar as rodadas dos radioamadores. Então o rádio sem SSB, ele já deixa de estar presente para uma parte de aficionados de rádio escuta. Agora, não é só isso que ele tem de ruim. Ele tem uma antena telescópica frágil, tem que tomar cuidado ali no esticar, porque vai quebrar fácil. Outro problema é aquele suporte traseiro, que é muito fino, então pode dar algum problema se você não tomar cuidado. E a recepção do FM não segura sinais fortes. Entrada para antena externa, qualidade de som maravilhosa, ótima sensibilidade no FM se você estiver longe das torres. E é claro, um compartimento de pilhas com bateria, é bom, né? Porque senão a gente ficaria preso com aquela BL5C. A gente pode tirar a bateria e colocar as pilhas AA. Para DXistas longe das torres potentes, para colecionadores e para quem gosta de uma boa qualidade de som, o rádio ele está aprovado, com restrições.
O preço do Lidiane RD 239 com impostos no AliExpress é de R$ 470 hoje, no dia dessa gravação, mas eu já vi por menos, já vi por 420, já vi por 410, vai depender da promoção, se você tem um cupom de desconto, das moedinhas, tudo isso ajuda a baixar o preço do aparelho. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link da loja, vai ali, clica e você vai ser direcionado diretamente para o aparelho. Agora é a sua vez, coloque aqui embaixo nos comentários o que achou do Lidiane RD 239. Colocaria ele na sua coleção, indicaria para um amigo, daria de presente para alguém? A sua opinião sempre é muito importante. E não esquece, aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Vai lá, clica, vê os planos que tem ali, você pode ter acesso a vídeos secretos que só os seguidores do canal que fazem parte do Clube DX, do Clube Master ou do Clube Elite tem acesso. Fui!